Oi, pessoal, voltando aqui para o nosso segundo 5 minutos de Mulheres que Correm com os Lobos. Esse é o projeto Marcas de Combate, como eu falei para vocês. Ao longo da vida a gente adquire diversas cicatrizes por causa da nossa história, coisas que acontecem, coisas que a gente faz, coisas que fizeram com a gente. E essas cicatrizes, elas não devem ser motivo de vergonha, nem motivo de tristeza. Elas, muito pelo contrário, elas podem ser motivos de orgulho para nós, porque elas fazem parte da nossa história e elas formam quem nós somos hoje. Então, por isso esse nome. Hoje eu vou falar um pouquinho da história da minha relação com o livro, como é que eu conheci, e tem umas partes que não são muito legais. Vamos ver, então. Primeira vez que eu ouvi falar desse livro foi em 2006. Na época, eu trabalhava no Banco Central e eu tinha uma amizade com uma psicóloga da área de desenvolvimento organizacional de lá. Na época, eu também estava passando por um processo de divórcio e a gente fazia meio que uma terapia de corredor, sabe? Aquela coisa, se encontrava nos corredores e de vez em quando batia um papinho sobre a vida. E ela me falou, de acordo com as coisas que eu falava para ela, ela falou, quem sabe você lê esse livro que pode ser interessante para você. Mulheres que Correm com os Lobos. Daí eu, assim, Mulheres que Correm com os Lobos. O que é isso? É um livro de religião? Um livro místico? Um livro de, sei lá, sagrado? Coisas assim. Eu tive um preconceito contra o título do livro e nem me interessei de conhecer mais a respeito. E isso é bem ruim da minha parte, eu sou obrigada a admitir. Porque eu gostaria muito de ter dado valor para esse presente que ela me deu na época e eu simplesmente ignorei. E acabei me divorciando mesmo. E aí, 10 anos depois, eu vim a conhecer de novo esse livro, já através do Instituto IP Roxo, que é aqui em Florianópolis, que tem o Grupo Lobas, do qual eu faço parte. E que como eu gostaria de ter ouvido naquela época, mas o nosso ouvido nem sempre está aberto. Então, estou fazendo esses vídeos aqui justamente também para que alguma pessoa pode estar em dúvida, né? Será que eu vejo isso aí? Será que eu olho? Dá uma olhada. Eliminar um pouco dos preconceitos faz parte desse processo, né? E o ideal seria se a gente eliminasse todo o preconceito. Mas, assim, eu sei que é uma coisa que leva tempo. Então, e também é um processo, né? A gente elimina daí ainda tem um pouco mais para baixo, justamente por causa do excesso de domesticação que a gente passa, certo? Então, o meu preconceito era com o título. E aí, hoje eu vou falar sobre isso, então. Por que Mulheres que Correm com os Lobos? Ela faz no livro comparações das mulheres com lobos, com ursos, com elefantes, com borboletas. Mas os lobos, eu até anotei aqui, ela observou estudando os lobos que eles têm diversas características, a sociedade deles, diversas características que são similares às características das mulheres que estão ligadas na sua natureza instintiva, que estão ligadas com o seu eu interior. Então, quais são essas características? Percepção aguçada, espírito brincalhão, devoção, são gregários, curiosos, resistentes e fortes, são adaptativos, intuitivos, vivem em matilha e cuidam dos seus, cuidam da sua família, cuidam do seu parceiro, cuidam dos seus filhotes. A mulher selvagem, ela usa esse termo mulher selvagem, então é importante a gente saber que esse selvagem não é sem tecnologia, sem fazer depilação, nada disso. Não tem nada determinado no livro de que você precise fazer A, B ou C. Muito pelo contrário. No livro é para você descobrir qual é o seu A, qual é o seu B, qual é o seu C e que você se sinta, né, empoderado de viver daquela maneira. Você não precisa ficar pensando mas o que vão pensar de mim se eu fizer isso? Mas, né? E o que minha família vai pensar, e o meu pai vai pensar, minha mãe, ou meu marido, meu namorado, meus tios, meus colegas de trabalho. Então, esse natural, esse selvagem, né, é um natural que é um sem coleira, certo? Para eliminar esse excesso de domesticação. É lógico que a gente vive em sociedade e a gente sabe que sempre vai ter que ceder em algum ponto, né? Mas pelo menos a gente cede com consciência e não simplesmente porque disseram para nós culturalmente que deveria ser assim. Aí existe um mal entendido sobre que os lobos são maus, os lobos e as mulheres, né, gente? Nossa, como eu já ouvi isso. As mulheres são perigosas, as mulheres são perversas, as mulheres são malignas e as mulheres enganam. Não é isso. O que acontece é que
Um animal enjaulado, muitas vezes, quando ele sai com fúria. Então, sobre isso que era o meu vídeo de hoje, desses 5 minutos, sobre o título, não se enganem, não tem nada de, sabe, nem de místico, nem de... Você pode encarar as coisas de um lado místico, mas também não é necessariamente místico. E não tem nada de, ai meu Deus, agora a gente vai ser selvagem e não vai seguir nenhuma regra. Não é isso, tá ok? Abraço e até amanhã!